sou a Thaís, junto com a Aline, o Gabriel e a Marina. Vamos explicar sobre o nosso projeto final, que é sobre um sistema de medição fio-máquina. Pode passar. A laminação fio-máquina, ela consiste em um processo com múltiplas tarefas, que faz com que a conformação de metais, né, em que esses materiais passam por dois rolos giratórios, que vão comprimir eles, diminuindo assim a sua espessura e também aumentando o seu comprimento. Para realizar a medição do diâmetro de uma barra laminada, é necessário o uso de medidores no processo da laminação. A finalidade desse sistema é de monitorar, né, em tempo real e garantir um controle desse sistema. E pode voltar. E para que ocorra a redução da bitola, são utilizadas em torno de 5 etapas, em que cada etapa será feita uma diminuição do comprimento da lâmina e também aumentando o seu tamanho, como foi citado anteriormente. Pode passar. Nessa imagem, é possível analisar como é feito o processo de laminação fio-máquina, em que tem uma lâmina passando em 3 rolos compressores, e a cada vez que termina uma etapa, é possível ver que a espessura do material vai ficando mais fina. Pode passar. Então, o objetivo do nosso projeto é apresentar como funciona um sistema de medição em tempo real e ininterrupto de um diâmetro no processo de laminação de fio-máquina, né? Ou seja, pode voltar. Ou seja, a gente pretende criar um projeto que simule, utilizando as técnicas e interrupções, essas 5 etapas de laminação na intenção de monitorar e garantir o controle do sistema. Pode passar. Para o nosso projeto, vamos usar 5 etapas no processo para a redução da bitola. Cada etapa vai ter um tamanho inicial e um final, que será o tamanho da barra de alumínio, após passar no rolo com compressor. Estipulamos esses valores em nome de acordo com algumas pesquisas, em que percebendo que esses valores são alterados de acordo com a demanda. E é possível analisar, né, através dessa tabela, que o valor de saída de um processo é o valor de entrada do próximo processo, e assim sucessivamente. Pode passar. Para executar esse projeto, né, estamos utilizando o software do PSOC Creator, que é de uma família de circuitos integrados de microcontroladores. Utilizamos a placa CY8C5868AXI-LPO32, e as portas utilizadas na placa são mostradas no próximo slide. Pode passar. Nessa imagem aqui a gente consegue ver qual porta que está cada entrada e saída do nosso projeto. E o que a gente selecionou para aplicação do trabalho final. Pode passar. A gente decidiu criar 3 dicionários que foi preciso criar para a execução desse trabalho, que é o Dutch PNW, que a função dele é auxiliar e definir o Dutch Cycle do motor que opera a esteira. O outro dicionário a gente colocou o nome dele como direção, que é para indicar caso o operador opte por aumentar ou diminuir o Dutch Cycle. E o outro dicionário é o Altera Emergência, que ele auxilia a retomada das techs, dependendo do tipo de emergência que vai ocorrer no sistema. Pode passar. Aqui é uma parte do código em que a gente colocou o dicionário, né, que a gente criou o enum de 10 até 100, que é o ciclo do PWM. A direção vai aumentar e o 0 vai diminuir a sua velocidade. Altera emergência, a gente colocou 1 para temperatura e tanto 0 para diâmetro. E temos o float para temperatura, a esteira, o diâmetro 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que são as 5 etapas dos compressores do nosso projeto. Pode passar. Então, aqui a gente definiu a TCB e STK de cada tarefa, como de costume, que a gente já tinha feito nos trabalhos anteriores, nas mãos na massa. Aqui a gente criou as nossas tasks, a gente definiu elas. E cada task que a gente criou, a gente atribuiu a elas uma prioridade. A task medir diâmetro, ela ficou com prioridade 1, a PWM com prioridade 2, a temperatura com prioridade 3, a proximidade prioridade 4 e comunicação prioridade 10 e a emergência com maior prioridade, que é a prioridade 0. Para a gente medir o nosso diâmetro, a gente escolheu colocar 5 inputs analógicos para representar cada sensor
que está na saída de cada rolamento. E a gente utilizou um MUX para a leitura de cada valor separadamente e um ADC para fazer a conversão dos valores analógicos que está chegando do MUX. Na nossa lógica, a gente startou o nosso ADC, né, e o nosso MUX, e a gente colocou algumas variáveis, cada variável que vai receber o valor da medida do diâmetro em cada saída de cada rolamento, que é a medida do S1, S2, S3, S4 e S5. Dentro do for, a gente vai, primeiramente, a gente seleciona o canal do MUX, onde a gente vai encontrar o valor do primeiro sensor, e através da função a MUX sensor fast select, e esse valor ele vai começar a ser convertido pelo ADC, né, através da função ADC sensor start convert, e depois da conversão esse valor vai ser convertido, o valor convertido ele vai ser retornado pela função ADC sensor is end conversation, ADC wait for result, e a variável medida S1 ela vai receber esse valor final. E por fim aí o ADC ele vai parar a conversão pela função ADC sensor stop convert, e de maneira análoga isso vai acontecer para todos os sensores, o S1, S2, S3, S4 e S5. E no final, esses valores eles vão ser atribuídos às variáveis globais mencionadas anteriormente, que é para que esses valores sejam imprimidos mais à frente na task comunicação, que vai ser imprimido no LCD. Isso. E aqui a gente vai avaliar as medidas de cada sensor. Se a medida do primeiro sensor for maior que 45, a gente vai mudar a prioridade de todas as tasks, menos a task de emergência, fazendo com que o nosso sistema meio que force chamar a task de emergência para poder parar todo o sistema, porque a gente não quer que haja nenhum estrago nos rolamentos, né, por causa dessa diferença de diâmetro. E assim por diante, como a gente já mencionou anteriormente, no próximo diâmetro, se ele for maior que 23, já para também o sensor, ou já para o sistema. No S3, se for maior de 18.8 também para, maior do que 7.6 também, e maior do que o 5.5. Esse emergência muda, ele é o dicionário que a Thaís mencionou anteriormente, que a gente tem que saber que a prioridade dessas tasks que a gente acabou de mudar, elas voltem ao normal quando a task de emergência terminar de executar. Explicando um pouquinho agora sobre a task do PWM, também utilizada em uma das nossas práticas, né, de forma bem análoga, a gente vai utilizar aqui para controlar a velocidade do motor que liga os rolos, né, da esteira ali, onde a esteira vai ficar com uma certa velocidade, podendo alterar, e esses rolos que alteram essa velocidade, né, acionados pelo motor. Então, a gente tem um top design aí, dois botões, um que vai aumentar e outro que vai diminuir a velocidade, e como saída a gente vai ter o motor propriamente dito. E aí, a prioridade dessa task, como foi falado já, é de 2, foi assim colocado. Aí, sobre a task mais do PWM, né, exemplificando aí as prioridades, fazendo todas as configurações que devem ser feitas para montar a task. A gente vai garantir que os estados dos botões vão inicializar no estado 0, o estado atual deve estar off e o anterior também. Então, criamos essas variáveis aí. E aí, dentro do while, a gente criamos a lógica do PWM, que vai o quê? Constituir em criar uma variável chamada T1, que essa variável T1 vai ser o tempo que o motor estiver ligado, né? Significa mais ou menos isso, de forma que à medida que o ciclo fosse alterado, o nosso programa conseguisse ser executado de forma automatizada. E aí, alterando o Dutch Cycle lá,
do nosso motor. Então, dentro do for, será executada a condição de que, se a interação for menor que T1, o motor liga, senão ele será desligado. Aí, no primeiro bloquinho aí, a gente tem duas variáveis que vão verificar e atualizar o estado do botão, aumentar e diminuir a velocidade, né? No terceiro, mais embaixo aí no código, a gente vai, cada vez que o botão é pressionado, será acrescentado ou diminuindo 10% do Duty Cycle lá. E aí, por fim, ela vai atualizar o estado dos botões. Nesse sistema de laminação, o controle de temperatura ele é crucial para o bom funcionamento dos rolamentos e também para garantir que as propriedades do metal eles não se alterem, né? A gente adicionou esse circuito no top design. A gente utilizou a tensão de referência de 1.024 volts. E a gente ligou esse amplificador pressional para simular o funcionamento do circuito montado no PSOC físico. Esse amplificador operacional que a gente escolheu aí, ele é de modo seguidor, porque o circuito em questão que a gente está trabalhando é um circuito de divisor de tensão. Depois a gente adicionou um pino analógico para receber essa tensão analógica por meio de um terminal externo. E também mais um pino analógico para receber a tensão de referência vindo do amplificador. E mais um pino analógico com o terminal externo, que ele vai ser possível fazer a leitura daquela tensão nesse resistor de referência de 10K. O multiplexador, nesse caso aqui, ele vai funcionar como multímetro. E no primeiro canal dele, ele vai ler a queda de tensão no termistor de 25K. E no segundo terminal dele, ele vai ler a queda de tensão do resistor de 10K. E esses valores, eles são analógicos e também a gente vai ter que utilizar esse ADC, Delta Sigma. A gente escolheu de 16 bits, porque ele já é o suficiente para fazer a leitura de temperatura. E esse ADC, ele também foi configurado como diferencial, assim como o MUX. Aí, para a gente montar pra gente fazer a configuração desse termistor, desse bloco da calculadora do termistor, a gente precisou analisar essa tabela, que é a tabela de resistor de NTC de 10K, para os valores de temperatura que a gente escolheu. No nosso caso aqui, o sistema de laminação pode chegar a 1.300 graus Celsius. Como a gente não encontrou nenhum termistor que suporte essa temperatura muito alta, a gente fez adaptou para um termistor que lê apenas até 200 graus Celsius. Então, a gente vai considerar que os valores de temperatura até 200 graus Celsius corresponde à temperatura de 2.000 graus Celsius, a de 100 corresponde a de 1.000 e assim por diante. Aqui a gente pode ver como ficou a configuração do termistor. Na temperatura máxima, que é 200, a gente colocou a resistência de 619 ohms. A temperatura média, que é de 100, a gente colocou 6.744 ohms. E na temperatura mínima, que é de 0, a gente colocou 31.770 ohms. Aí na nossa lógica, a gente primeiro criou uma variável que vai receber os valores da queda de tensão do termistor, que é essa VTERM. E também a gente criou uma variável que vai receber os valores de queda de tensão no resistor de referência, a VRF. E essas duas variáveis, elas vão receber os valores convertidos, que é a term resist, term temp. Então, a gente primeiro vamos inicializar o nosso ADC, o nosso MUX, nosso amplificador operacional. E de forma análoga, melhor, nesse caso aqui, a gente teve que colocar um botão da água, que seria um esguicho, para quando as temperaturas fossem muito altas e a gente tiver que diminuir ela de uma forma muito drástica,
a gente adiciona esse esguicho para tentar amenizar um pouco a temperatura. Aí, de uma maneira similar à medição de diâmetro, a gente primeiro inicializou o MUX e selecionou o canal dele, né, o primeiro canal que vai ler aquela extensão no termistor. O ADC Start Convert iniciou a conversão e esperou pelo resultado e retornou o resultado convertido. Isso fez a mesma coisa para o segundo canal, que vai estar lendo a queda de tensão no resistor de referência. Aí aqui a gente já... o termo resistência vai receber o valor calculado, né, do bloquinho, com o bloquinho de calculador do termistor, que ele vai receber os valores de queda de tensão no termistor e no resistor de referência. Vai fazer esse cálculo e vai retornar o valor da temperatura que a gente quer. Aí essa variável temperatura aí é a nossa variável global para ser impresso no nosso LCD. Então aqui a gente fez, se a temperatura for maior que 125, que no caso corresponde a 1.250 graus, a gente vai ligar o esguicho de água, e se essa temperatura continuar a aumentar e chegar a ser maior do que 200 graus, que no caso é 2.000 graus, a gente vai fazer o mesmo esquema de troca de prioridade. A gente vai trocar a prioridade de todas as tasks, menos a task de emergência, para forçar com que a próxima task a ser executada seja a de emergência, para parar todo o sistema. Aí essa emergência muda, a gente faz o mesmo esquema citado anteriormente, e para temperaturas menores que 50 também vamos parar o sistema, porque é perigoso danificar os rolamentos caso o metal esteja muito, muito frio, né? Então ele vai estar muito rígido, então a chance de quebrar os rolamentos é muito alta. Agora, falando sobre a task da proximidade, né? Essa task da proximidade, ela vai ter aí como objetivo de verificar se há o fio máquina passando. Caso não tenha presença do fio, é desligado o motor, né, que comanda a esteira. E aí a representação da Top Design encontra junto com os sensores, né, como já foi mostrado. Aí, assim como a task de medium diâmetro, né, ela vai inicializar o ADC e é retornado um valor em bits. Uma vez que essa leitura aí, ela é analógica, né, então ela vai ser, da mesma forma, vai ser retornado, vai ter a conversão, e aí é retornado o valor em bits. Na lógica, dentro do while aí, consideramos que se a distância do fio for maior que 3, ou seja, o sensor irá verificar qual é a distância entre ele e a próxima proximidade. Se o valor for maior que 3, o motor será desligado, porque vai ser entendido que o fio acabou. Então, essa task de proximidade teria como funcionamento basicamente como um sensor ali de presença do fio, né? Agora a gente tem a task de comunicação, né? Que é uma das tasks finais, que ela vai receber informação de todas as outras tasks e vai ficar responsável por printar a informação, né? Lá no banco, na nossa central de controle. E aí a gente tem no nosso programa, a gente vai ter a nossa variável de endereço, que nada mais é que vai ser uma variável onde vai indicar para o nosso programa onde o mestre deve olhar, né? E a gente também tem algumas funções chaves, né, que seriam a função I2C Start, que significa que o nosso protocolo de comunicação, ele vai ter o início, né? O Liquid Crystal I2C Init, que nada mais é do que uma biblioteca criada pela comunidade que serve como, vai servir, né, no nosso caso, como a central de controle e vai ser onde vão ser dispostos os nossos dados. A função setCursor, ela vai indicar para a gente para onde essa nossa impressão vai ser disposta lá no nosso LCD, né? E aí, na esquerda do slide, a gente pode ver o módulo master do I2C com o SDA e o SCL. Pode passar.
Nessa nossa task de comunicação, como eu disse, a gente define o nosso endereço com base no que está escrito no datasheet, e aí para o datasheet ele fala que o endereço em hexadecimal 3F seria um endereço apropriado para a gente fazer esse tipo de comunicação. A gente inicia nosso protocolo I2C, bem como a gente inicia para o nosso cristal líquido, né? O endereço onde a gente vai estar olhando, 20 significam o número de linhas, né? E 16 significam as colunas que a gente vai usar. 0 significa a quantidade de caracteres. Begin significa que a gente vai começar o processo de transmissão. O nosso cursor, ele vai receber 2 parâmetros, né? Parâmetro 0 significa onde nós vamos começar a escrever em relação às colunas, e o segundo significa a linha que a gente está escrevendo. Então, a gente primeiro printou a nossa central de controle, né? E aí a gente atribuiu variáveis tipo char para cada uma das nossas variáveis globais. Por quê? Porque dentro da biblioteca Liquid Crystal, ela só recebe valores em strings, né? Em char. Então, a gente precisa fazer esse tipo de casting para a nossa informação conseguir chegar à nossa central de controle. Pode passar. Ali, a gente vai variando a linha onde a gente quer escrever, né? Então, por isso que o set cursor, ele sempre fica em 0,x, né? Que x vai ser a linha onde a gente está escrevendo. E 0 vai ser sempre que a gente quer sempre as informações alinhadas, né? Então, a gente vai sempre começar a escrever de uma mesma coluna. E aí, a gente printa a nossa temperatura e depois a gente vai lá e chama o valor logo abaixo dela para que essa temperatura seja disposta. Então, a gente fez isso para cada uma das nossas variáveis. Então, a gente usou, na verdade, 14 linhas. E pode passar. A nossa task emergência, basicamente, vai ser uma task que ela vai ficar todo momento analisando se aconteceu algum tipo de problema no nosso sistema. Então, caso aconteça algum tipo de problema nesse nosso sistema, a gente definiu que algum operador ou alguém vai ter que ir lá redefinir, apertar o botão, no caso, né, para que o nosso sistema volte a funcionar normalmente. Ou seja, a partir do momento que o cara apertar o botão, significa que as mudanças, né, as correções já foram feitas e o nosso processo pode continuar. E aí, a gente tem o nosso botão de emergência e a gente vai usar um switch no nosso código. Pode passar. E aí, o que acontece, né? O nosso botão de segurança, a gente sempre escreve ele como 1 quando entra na nossa task de emergência. E aí, o que acontece? Como o nosso botão vai estar escrito como 1 e, né, a gente quer que todos os nossos processos eles parem, então a gente entra na nossa seção do while e aí a gente desliga tudo. A gente desliga tanto a esteira como a bomba de água, né? Que vai ficar servindo todo momento para diminuir a temperatura das lâminas. A gente desliga o LCD, o ADC, o MUX e o nosso op-amp também. Então a gente para todos os processos. Pode. E aí, a gente usou esse switch justamente para a gente saber qual tipo de problema a gente estava tratando, né? Então, no caso, a gente tinha o nosso problema de temperatura. Então, significa que a gente sempre tinha que dar um OS Task Resume para a nossa task de temperatura. Da mesma forma, a gente tem a task de diâmetro, que a gente tinha que dar um OS Task Resume para a task do diâmetro. Por isso que a gente fez esse switch, né? Para a gente ter noção de qual task a gente estava tratando ali. Pode passar. E é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o nosso trabalho. Só vou dar um run aqui no nosso código. É isso, muito obrigada. Top. Então é isso, galera.